Então, pessoal, eu quero aproveitar e desejar uma boa noite a todos vocês, né? Sejam bem-vindos para mais uma aula de comunicação empresarial e negociação. Esse segundo bimestre eu vou falar mais um pouquinho sobre comunicação, mas iremos entrar aí na parte de negociação, né? Nós já falamos de comunicação na empresa, o que é importante, o que não é importante, sobre a parte estratégica, eficiência e eficácia, mas mais do que alguns dias nós vamos ter que falar de negociação, como a gente faz para negociar os vários interesses que existem dentro de uma organização, seja pública, seja privada, seja uma organização de governo, pura e simplesmente, né? Enfim. Então, para falar justamente sobre cultura, sobre conflitos e tudo mais, a gente tem um tema, né, que permeia tudo isso. Mas antes de tocar nesse tema, eu quero lembrá-los que a nossa proposta de aula está baseada em cima das tais metodologias ativas. E aqui está a pirâmide do William Grasler, né, que fala assim sobre os passos, né, assim os níveis de importância sobre que se dá o processo de aprendizado, e vejam assim que eu quero trabalhar com vocês essa base, né, que está ali sobre essa questão da prática, da reflexão, do aluno dialogando para o professor, como que é certos conceitos, como é a percepção do dia a dia, né, e a minha ideia assim é reduzir um pouco, agora que você já tem uma base sobre comunicação organizacional, a gente diminuir um pouco a exposição teórica, né? Vejam ali que o ver e ouvir, né? O observar está nos 20%, 30%, e eu quero dar mais espaço para que vocês possam ler, né? Que vai ter os 10%, mas consigam processar todos esses elementos com a realidade de vocês, né? E isso se dará pelas atividades que eu vou estar postando e passando, as provocações que eu vou estar postando lá. E isso, percebam que ele, inclusive, conta a nota no fim do bimestre, tá? Mas isso a gente vai estar olhando logo na sequência, já vamos voltar a conversar com vocês. Mas, poxa, por que tanto trabalho, por que tanto fórum? Parte da explicação está nessa pirâmide aí, que é justamente exercitar a percepção de vocês com a realidade que isso cerca e vocês trabalhando os conceitos e devolvendo para mim, né? Como que deve ser pensado os temas, né? É aí que está o processo de aprendizado de vocês, tudo bem? Então, a nossa atividade de hoje, a nossa parte teórica, ela é estruturada aqui em cima do trio Parada Dura, né? A Pimenta, o Silvio Tavares, sendo que um deles é o nosso glorioso livro institucional, que todos vocês têm, acredito eu que todos vocês têm, né? Mas no estúdio está postado um artigo que eu quero que vocês leiam, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. E hoje, o que nós iremos conversar? Qual será assim, o nosso tema de debate? Né? O que tem de novo? Né? O que tem de, como diz uma colega nossa, o que tem para hoje? Né? Então, nós vamos falar da cultura organizacional e a relação dessa cultura organizacional com a comunicação, ou ao contrário, qual a relação da comunicação, a importância da comunicação com a cultura organizacional, até que ponto o processo de comunicação ajuda a desenvolver, a fomentar, a criar uma cultura organização específica, né? E vejam que quando a gente fala de cultura organizacional, vamos introduzir o tema, vocês vejam essa figura, ela ilustra um pouco essa ideia de que várias pessoas, cada uma no seu quadradinho colorido, formando um grande quebra-cabeça, onde cada pessoa tem uma forma, onde todo mundo tem um jeito, e o somatório dessas formas e jeitos é o que forma o grande mosaico, que é o grande quebra-cabeça, que são as empresas, os ambientes de trabalho, as instituições, né, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Então, a cultura organizacional ela é feita pela diversidade de pessoas, ninguém sendo igual a ninguém, e todas formatadas, adaptadas a regras e cultura e um jeitão de ser que cada organização impõe para essas pessoas. Gente, vocês podem trabalhar em 10 empresas diferentes, vocês podem ter uma vida profissional assim diversificada, mas em cada lugar que você passou, nenhum foi igual ao outro, tá? Cada ambiente ele é de um jeito próprio, porque são as pessoas que fazem esses ambientes. Se você pegar um exemplo de uma empresa que existe uma matriz e suas filiais, até entre a matriz e as filiais tem diferença, né? A matriz é de um jeitão, as regras são as mesmas, as portarias, os mesmos, os memorandos, os códigos de conduta são o mesmo para toda a empresa, mas o modo de agir, né, o comportamento do dia a dia, se você comparar dessa unidade com essa outra aqui, é diferente, né? Multinacionais, não dá para se dizer que, por exemplo, a Volkswagen do Brasil age no dia a dia de um jeito com a Volkswagen lá da Alemanha no dia a dia.
Não existe isso, né? Porque as organizações, as pessoas jurídicas, né, são feitas de pessoas físicas nas suas individualidades e, é claro, é na tensão, né, é no conflito de diversos interesses que você consegue apaziguar e criar um ambiente, né, próprio de trabalho. E é esse ambiente que nós vamos discutir sobre a questão de cultura organizacional. Eu dei uma pinçada lá do site significados.com, né, que assim é um conteúdo que a gente usa aqui em termos pedagógicos para explicar de modo bem simples para vocês o que significa cultura organizacional, mas em trabalho acadêmico nenhum você irá usar Wikipédia, significados.com, tal. Você teria que definir isso aqui, se fosse um trabalho acadêmico, um artigo científico, você tem que procurar uma referência decente, como a que eu coloquei lá no estúdio para vocês, né? E a partir dessa referência me dizer o que é o cultura organizacional. Mas para começar o estudo assim de uma forma bem simples, para vocês entenderem o que é cultura organizacional, eu fui no significados.com, pincei esse conceito bem simplório, assim, bem resumido, que é para ficar claro assim num primeiro contato. Né? Daí depois, é claro, a gente precisa amadurecer esse conceito e entender que cultura organizacional é um negócio muito interessante, muito complexo. Cultura organizacional é uma expressão, né, uma forma de falar muito comum no contexto empresarial, é o jargão dos executivos, dos empresários, de quem analisa as empresas, as organizações, dentro da administração de empresas. Então, a gente fala muito de cultura organizacional. Aliás, diga-se de passagem que, às vezes, essa expressão cultura organizacional tem várias formas, vários sentidos, né? Mas, na verdade, assim, para o nosso estudo, ela significa um conjunto de valores, crenças, rituais e normas adotadas por uma determinada organização. Você veja só que ele não fala assim, adotar por todas as organizações. É por uma determinada organização. Então, aquela organização terá suas próprias crenças, rituais e normas. Se você pegar a organização, a empresa do lado, a vizinha, né, ali na rua, no final da rua, já é outras crenças, outras normas, outros. Então, se você de fora olhando para uma empresa, cada uma terá suas características próprias. E fiquem de olho nesse conceito, suas características próprias, tudo bem? Agora, outro conceito, outra forma de pensar a cultura organizacional, inclusive isso aqui eu tirei, tem lá no nosso livro. A cultura organizacional pode ser conceituada como a maneira que uma organização ou empresa, ou quase que sinônimos essas expressões, que se comporta dentro do ambiente de negócios, ou seja, que valores e crenças norteiam sua conduta, né? Porque, gente, cada empresa age de um jeito diferente. Existem empresas que são mais competitivas, existem empresas que valorizam os funcionários, existem empresas que sugam os funcionários, tem organizações assim que promovem a cooperação entre os colaboradores, tem organizações que colaboram a concorrência, fazem os funcionários quase se matar entre si para conseguir atingir metas inatingíveis. Então, eu estou falando assim, mas imagino que deve estar passando um filme na cabeça de vocês, de lembrar dos ambientes que vocês já trabalham e pensar, meu Deus, que inferno era trabalhar naquele lugar. Mas por quê? Cada lugar tem a sua cultura, existe uma forma de encarar o negócio diferente de cada uma. E Curitiba é uma cidade assim onde muitas empresas são de padrão familiar, né? Que teve o patriarca que fundou, depois os filhos tocam a todo, ou são empresas pequenas ou até de um médio porte, só que são empresas às vezes, uma grande maioria das vezes, que tem um pensamento muito arcaico, né? As empresas familiares geralmente elas têm existem alguns casos de inovação, empresas que se abrem a mente e tal, mas normalmente são empresas assim, de uma pegada um pouco mais arcaica, mas mesmo você convivendo nesses espaços mais piramidais, assim, uma relação mais fordista, né? Se você for comparar, é uma diferente da outra. Então, cada ambiente ele tem assim a sua cultura própria e é isso que eu quero que vocês pensem aí. Então, o que a gente pode continuar falando sobre a cultura organizacional e a comunicação, né? Então, eu coloquei entre aspas, porque é uma citação que a gente pega lá das nossas referências, que diz assim: é um sistema de valores compartilhado pelos membros que difere de uma organização para outra. Então, isso é constatar o óbvio, né? É um sistema de valores, um conjunto de valores. É o somatório de todos os valores praticados dentro do ambiente que vai desenhar uma cultura. E que valores são esses? Ou você é uma empresa mais ética, ou ela é mais corrupta, né, que suborna ou guarda, né?
ou é uma empresa que irá valorizar, por exemplo, a mulher, ou é uma empresa que terá assim, gerentes que todos promovem assédio sexual, é uma bagunça, é um Deus nos acuda e não acontece nada para ninguém. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Cada ambiente ele oscilará entre os mais éticos aos menos éticos, aos mais saudáveis, aos mais tóxicos. Então, assim, cada organização não dá para a gente dizer que uma é igual à outra. A legislação que organiza as empresas é a mesma, Código Comercial, Civil, CLT, etc. Mas na prática do dia a dia, né, cada empresa tem o seu jeitão, né? E não tem como a gente assim querer criar um padrão porque fica difícil, né? Você pode tentar criar algumas regras comuns, ter algumas ideias assim de uma prática comum, mas o que acaba acontecendo é que não há controle sobre algo que é tão abstrato, né? Porque como é que você vai levantar assim quais são todas as empresas e como que o processo gerencial de cada uma delas? É uma pesquisa grande. Mesmo que eu fosse fazer uma pesquisa no campo sociológico, não deixa de ser até ousada, né? Tentar entender cada uma delas, né? Nós conseguimos alguns padrões, identificar alguns padrões. A ciência da administração de empresas, ela identifica padrões de empresas mais participativas, centralizadoras, piramidais, né, fordista, ou aquelas mais sistêmicas do modelo toyotista. Então, isso até acontece, mas mesmo assim é um esboço de uma multiplicidade de culturas que é difícil abraçar todas, né? O que mais que a gente pode dizer sobre cultura organizacional? É um processo de construção de significados por meio da interação social e a comunicação nesse contexto é primordial e natural. Gente, entendam que a empresa, né, a organização no caso, ela é uma extensão da sociedade. Ela não existe empresa pairando no vácuo, né? Não existe uma empresa assim solta no espaço. Geralmente, normalmente, as empresas elas estão cercadas pela sociedade, elas fazem parte de uma sociedade. As pessoas que trabalham dentro da empresa, elas vêm lá de fora da sociedade. Seus gerentes, por mais que venha um gerente lá da Alemanha para administrar uma filial aqui, ele veio de algum lugar, ele traz uma carga cultural e ele irá interagir com pessoas locais, né, falando português e com todo um histórico, né, independente do que da língua que a pessoa fale, mas o histórico que vem com a pessoa, né, porque nós somos o resultado de uma interação social intensa, né, profunda, né. Agora imagine todas essas individualidades interagindo num ambiente só. Então, poderíamos dizer que as empresas, as organizações, são micro-sociedades, elas são um pedaço da sociedade, elas interagem com a sociedade. Então, do ponto de vista da pesquisa, poderíamos até usar o método sociológico para tentar entender as organizações, inclusive, né? Então, isso que a gente precisa perceber, que o homem, na vida em sociedade, ele se alavanca pela comunicação. Aliás, existem umas teorias que dizem que justamente o ser humano ele evoluiu ao contrário de outros animais, né, no ritmo dos outros animais, porque além do nosso polegar, que os outros animais não têm, né, nós criamos um sistema de comunicação muito eficiente. Ah, mas os golfinhos também se comunicam, são até mais inteligentes. Tudo bem, golfinho é legal, bacana, mas nós ainda criamos um sistema capaz de transmitir conhecimento, né, que não é intuitivo, é transmissão. Vejam aqui, ó, uma tecnologia que tem mais de 500 anos, né? Eu digo 500 anos por causa do Gutenberg, mas se for pensar, a escrita é mais antiga ainda, né? Então, vejam que isso aqui é uma tecnologia de transmissão de conhecimento que outros animais, até que me prove o contrário, ainda não desenvolveram. Então, a nossa capacidade de comunicação é incrível, né? E mesmo assim, bom, diga-se de passagem que olha o jeito que nós estamos conversando. Então, essa comunicação faz com que as organizações elas desenvolvam sua cultura própria, né? E cada vez melhor. Então, vejam essa citação que nós trazemos, inclusive, no nosso material. Cultura organizacional é um conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, né? Descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com problemas de adaptação externa e integração interna, e que funcionam bem o suficiente para ser considerados válidos e ensinados a novos membros, como forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. Vejam que o que esse conceito quer dizer, o que essa citação quer dizer,
que a empresa ela permeia o que vem de fora para dentro dela. Os muros da empresa, as paredes da empresa, é uma espécie assim de, como posso dizer para vocês, uma espécie de carioteca das células, né? Permeando o que é interessante trazer do mundo lá de fora para dentro da empresa e o que nós aqui de dentro iremos devolver para fora, né? Por isso que diz assim que o grupo inventa. Existem empresas que a sua cultura organizacional foram totalmente inventadas assim pelas necessidades que foram surgindo. Veja, por exemplo, a Apple, que a galera anda de skate lá dentro da linha de produção, os caras lá, o sujeito leva o cachorro para ficar lá deitado com ele, bolando um novo aplicativo. Então, o Facebook, parece que os caras são tudo muito bicho grilo tal, eles vão trabalhar de roupas extravagantes tal, ao contrário dessa figura que está todo mundo de terno e gravata e taeiro ali, existem espaços inovadores que o sujeito vai de bermuda, chinelo, sendo que o mais importante é o produto final e não essa formalidade tão sisuda. Então, cada ambiente irá encontrar respostas para as suas próprias necessidades, respostas até para o público ou alvo que ele está envolvido. Imagine uma empresa que desenvolve games, para que eu vou ser tão formal com esse cara aqui, se o meu público é uma rapaziada mais descolada, por exemplo. Então, você vai tentar criar um diálogo assim que tem um pouco mais a ver com a sua realidade, né? Eu não preciso, por exemplo, agir como um escritório de advocacia que está todo mundo formatadinho. Não, eu posso ser um pouco mais inovador, um pouco mais descolado, mais tranquilo, né? Mas o que é interessante dessa situação também, que mostra como é o processo, né, da comunicação e da construção da cultura, onde os mais velhos transmitem para os mais novos, né, o conhecimento. Esses dias eu fiquei sabendo que existe um hotel no Japão, que esse hotel ele é uma das empresas mais antigas do mundo, parece que tem 700 anos, né? A mesma pessoa jurídica, né, a mesma organização existe há mais de 700 anos, é tempo para danar. Agora imagine as gerações de funcionários que foram passando, né? Então a cultura que foi se desenvolvendo em 700 anos. Então é o mais antigo passando para os mais novos, né? Então o sujeito vai se aposentando, vem novos e você vai repassando. Isso acontece nas empresas que um dia vocês trabalharam, que o pai de vocês trabalhou, que alguém da tua família trabalhou. A pessoa entra lá como office boy contínuo, auxiliar de escritório, trainee ou jovem aprendiz, serão os mais velhos que vão trazer uma carga de informações para você entrar nos trilhos para poder trabalhar ali. Então, isso é a cultura que a empresa vai estar passando para vocês, né? Então, você vê aqui que nós temos a importância dessa cultura organizacional, né? Temos uma piramidezinha que começa lá pela base, que são as suposições comuns, que é o tal senso comum, aquele conhecimento, né, de tudo, de todos, a solução para todos os males do mundo, que também não resolve tudo, né? Que é aquele conjunto aqui, ó, veja o retângulo lateral. As crenças inconscientes, percepções, pensamentos e sentimentos dos mais possíveis, fontes mais profundas e motivo para as ações, né? Então, vejam só, é tudo aquilo que não tem compromisso nenhum. Você já traz uma carga de crenças, você já traz uma carga de valores, ideias e conceitos com você, quando você vem para a empresa, né? Daí, conforme você vai se conflitando com seus colegas lá, mas conflitando não no sentido da pancadaria, não é isso. Conflitar é no sentido de relação interpessoal, é saber que você não pode abrir a geladeira e pegar a maçã que não é sua, né? Entrar no banheiro e ficar por meia hora lá, não é? Então, é o conflitar no sentido de entender os seus limites, né? Daí, o nível superior, você já vê valores compartilhados, né? Independente da sua visão de mundo, existem filosofias que são compartilhadas, estratégias e objetivos que são comuns, né? Para conseguir a finalidade da empresa. Puxa vida, por que eu vou trabalhar? Por que eu acordo cedo e vou para o trabalho? Para ganhar meu salário? Também, né? Para me desenvolver como pessoa? Também, né? Existem trabalhos, existem ambientes que te põe para frente, né, que te desenvolve, que é muito melhor que você ficar em casa dormindo, né? Então, que te motivam. Então, há empresas que levantam as pessoas, mas é uma filosofia da organização em te jogar para cima e te desenvolver. Assim como tem empresas que te põem no fundo do poço e te desenvolvem uma depressão, você tem que processar os caras, brigar comigo, enfim. Quais são os valores que estão em jogo dentro daquele ambiente ali?
Isso é cultura, né? Isso é a cultura organizacional. E mais adiante vão ser desenvolvidos e serão percebidos diversos artefatos culturais dentro da empresa, que ali no quadrinho vocês podem perceber estruturas e processos organizacionais visíveis, né? A hierarquia, quem manda, quem obedece, os processos. Ah, tem lá um departamento para mitigar os conflitos entre funcionários, o pessoal do compliance e tudo mais. Então, o que acontece? Você vai criar uma série de traquitâneas, né, de gestão, código de conduta, semana de capacitação, enfim, tudo isso são artefatos que vão compor aquela realidade empresarial. Então, eu diz ali entre parênteses, mais fáceis de visualizar, porém difíceis de decifrar. Então, você consegue ver as coisas, assim, inclusive da burocracia interna, mas para a cabeça dos funcionários, de todos os setores, às vezes fica um pouco difícil a compreensão. Tanto é verdade que muitos programas que são desenvolvidos, por exemplo, vamos criar um programa de proteção do colaborador, vai ter que usar EPI. Por que muita gente não usa o equipamento de segurança? Porque a comunicação é truncada, é cheia de chiado, não funciona. Então, são artefatos, mas que não são devidamente codificados e traduzidos para o pessoal que está ali no operacional. Então, a comunicação empresarial ela vem para resolver esse problema, inclusive, né? Você tentar aproximar, né, o topo dessa pirâmide com os diversos artefatos de gestão criados dentro dessa cultura, com aqueles valores comuns que já estão ali pairando sobre os funcionários, os colaboradores, as pessoas que estão vinculadas à gestão. O fato é o seguinte, gente, que as empresas, sejam desde as multinacionais a uma banca ali de fruta da esquina, a uma padaria que tem lá uma meia de funcionários, é um microcosmos da sociedade, é uma pequena sociedade. E ali dentro existem conflitos de poder, existem ali diversidade de formação, a parte antropológica, enfim. Então, tudo isso tem a ver com uma cultura, né, e merece a nossa atenção, e a comunicação vem no sentido de unir todas essas arestas aí. Dito isso, eu quero passar para vocês aqui que nós temos uma atividade que está postado lá no fórum, né? E eu vou pedir que vocês dêem uma olhada com calma lá depois nessa atividade, porque ela está valendo nota, né, da pontuação, e eu peço que vocês preencham dentro do prazo, que é de 24 horas, como a gente falou lá. Tudo bem?